Olá pessoal, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso podcast, ao vivo para você, e a gente vai acompanhar, vai ficar sabendo de uma história maravilhosa a partir de agora comigo, tá certo? Jorge Café é o podcast de hoje que a gente vai contar sua vida e sua história. E não poderia ser diferente, vamos receber ele, meu amigo Jorge Café, já está aqui com a gente. Jorge, boa noite, obrigado pelo convite, seja bem-vindo e vamos lá falar um pouquinho da sua história. Inicialmente eu quero te desejar um ótimo dia, né? Uma ótima noite e dizer para que você abra o coração nesse podcast de hoje. Como sempre, em todos os lugares que eu vou, é sempre assim, né? Para mim é uma grande honra estar gravando esse primeiro podcast aqui, uma sequência de 12 podcasts que nós vamos gravar sempre dia 1º, e aqui no Portal da Feira, e é uma alegria muito grande estar contando essa história aqui, até porque você, Paulinho, seu pai, e toda a imprensa feirense faz parte dessa minha história. Vamos lá, vamos começar começando mesmo. Quem é Jorge Café? Jorge Café é um homem simples, que veio lá do interior da cidade, do povoado de Barreiros, município de Riachão de Jacuípe, há 46 anos atrás, e aqui chegou a bordo de uma caminhonete, vindo estudar, juntamente com outros colegas, e a partir daí começou a minha história em Feira de Santana. E filho de uma costureira e um caminhoneiro, que perdi aos 10 anos de idade, e cheguei aqui aos 17 para estudar e conquistar algo melhor para a minha família, porque eu me tornei chefe de família com 10 anos. Como é seu nome de batismo? Jorge de Souza Silva. E por que o café? Você vem de uma família tradicional de café? Ou tem alguma história nesse café? Tem uma grande história. A história do apelido que todo mundo odeia, que inclusive eu não gostava. O pessoal me chamava e eu não gostava. Porque naquela época, lá no interior, o sol era bem mais forte, talvez. Quer dizer, hoje ele está mais forte, mas para mim, que era criança, era bem forte. E a pele ficou bem violenta na cor, né? Tingiu mesmo, não foi só o bronze, não. E aí o pessoal me chamava de Jorge Café porque era bem... Mas por trás dessa história tem uma história de mais 2 Jorge que estavam comigo lá, brincavam comigo naquela época de 8, 9, 10 anos, que era Jorge Pão Branco e Jorge Bufinha, que que ficava bufando na igreja lá. E a gente ficava dando risada. Então todo mundo tinha seu apelido para criar uma referência, porque quando alguém chamasse Jorge tal pelo apelido era mais fácil de identificar, porque senão os 3 geravam atenção. Aí ficou essa história. É uma longa história que eu vou ter que contar muito nessa história desses 12 podcasts que serão gerados a partir de 1º de maio. Esse nosso hoje está sendo gerado ao vivo aqui, 1º de abril, né? Dia da mentira. Mas você só vai contar a verdade. Só verdade. Então vamos lá. Verdade. Você disse que veio para aqui, para a cidade de Feira de Santana, inicialmente para estudar e trabalhar. Você começou a trabalhar com quantos anos? Qual foi o primeiro trabalho? Você já entrou direto no mundo de shows? A gente quer saber isso aí. Aos 17 anos eu vim para estudar, mas naquela época, há 40 e alguns anos atrás, um jovem, na minha condição financeira, era muito difícil. As oportunidades eram bastante reduzidas em função realmente da condição. Mas 2 pessoas me proporcionaram essa condição, que foi seu Lindu, já falecido, que foi quem me trouxe a bordo dessa caminhonete, e seu Edivaldo, um dentista que, na época, ele ia para lá fazer serviço dentário, prótese para as pessoas, e eu era o assistente dele todos os domingos de levar água para ele. Ele criou amizade. E aí, quando meu pai faleceu, ele me prometeu que me traria um dia para a Feira de Santana para que eu tivesse um futuro melhor. E isso ele cumpriu e fiquei na residência dele durante 1 ano. Daí em diante, as coisas começaram a acontecer e eu
trabalhava durante o dia no Armarinho Tapajós e à noite eu estudava no Colégio Municipal, ali ao lado do Fórum Filinto Bastos. Entendi. E quando é que começou a sua história no mundo business? A minha história no mundo business iniciou no meu retorno de São Paulo. Eu tinha 16 para 17 anos e quando eu entrei no Colégio Municipal, logo eu não tinha mais condição de permanecer. Por quê? Porque meu pai tinha falecido, minha mãe tinha na época 26 anos e meus irmãos, o mais novo tinha 9 meses e minha irmã 6 anos. Ambos dependiam da minha presença com 17 anos. E dependia também da minha condição para a gente se manter. Porque lá no interior nós tínhamos levávamos uma vida com muita dignidade, mas com muita dificuldade de se alimentar, em função da perca do nosso provedor, que era o nosso pai. Então eu tive que rapidamente ser rápido nas decisões com 17 anos. E aí, ao final do ano de 1979, 78, 79, eu fui para São Paulo, tempestivamente. Não tive nem a oportunidade de avisar a minha mãe, porque passou um primo por aqui, vamos para São Paulo, lá eu vou conseguir um trabalho para você, você vai ganhar 3 vezes mais do que ganha aqui e vai poder sustentar a sua família de onde você estiver. Eu não pensei 2 vezes, arrumei a mala e saí na calada da noite. Minha mãe só soube 8 dias depois, com uma carta que ela recebeu, que eu mandei, porque naquele tempo era só carta, o contato, a comunicação. E lá em São Paulo você trabalhou de quê? Lá em São Paulo, eu cheguei em São Paulo na sexta-feira, na segunda eu já estava empregado, porque esse primo que me levou me prometeu me empregar, mas eu não aceitei o emprego dele, porque ele queria que eu fosse para o Mato Grosso com ele, trabalhar sendo vendedor de produtos veterinários para as fazendas no Mato Grosso. Naquela época estava começando o agronegócios. Aí eu preferi ficar em São Paulo. Aí no domingo eu fui para um evento esportivo, que era um jogo de futebol, e lá eu encontrei vários conterrâneos, entre eles um grande empresário da cidade de Candeal, por nome Juarez, até então já falecido, mas ele era proprietário da Brasilivros, distribuidora de livros jurídicos para todo o país, e eu fui trabalhar com ele da seguinte forma: jogando com ele, fiz amizade e pedi um emprego a ele no final do jogo. Ele disse: não tenho vaga. Eu digo: não, eu só quero que você me dê o alimento todo meio-dia e eu vou lá e você faz o quê? Tudo. E aí eu comecei lá, lavando banheiro, faxineiro, fazendo tudo. Durante esse período que eu permaneci nessa empresa lá, eu fui promovido 4 vezes. Aí você retornou à Bahia. Aí, com a minha rescisão contratual, 11 meses e 28 dias, eu recebi o meu valor e fui no Brás, comprei todo de roupa e vim sem um centavo, vim de carona. E com as 2 malas cheias de roupa para revender. E quando eu cheguei aqui, revendi todas e na minha cidade estava tendo uma formatura lá no meu povoado. E aí eu fui para a formatura e vi a banda tocando e tal. Gostei, comecei a tomar gosto. Eu digo: rapaz. Aí comecei a conversar com o dono da banda e, por incrível que pareça, de Feira de Santana, Cícero, da banda Som Livre, na época. E aí conheci Bacurau, empresário também. E aí Bacurau disse: poxa, menino, você que tem vontade de trabalhar, tem. Então, vamos ver se a gente trabalha. Aí fiquei por ali, né? E durante esse período vendi mais algumas festas para ele e comecei a tomar gosto. Mas me afastei porque eu precisava prover com rapidez a minha família e vender minhas coisas. Aí fui trabalhar nas feiras livres para vender as coisas que eu comprei em São Paulo, São Domingos, na cidade de Nova Fátima, em Riachão de Jacuípe e na Feira Livre. Daí em diante deslanchou. Certo. Qual foi a primeira festa assim, que você realizou, que você fez, ou qual foi a primeira banda que você representou? Foi uma turnê de 6 shows que eu fiz o primeiro evento. Foi assim: as minhas roupas terminaram. Aí eu desci para Jacobina para vender algumas coisas nas lojas que eu comecei a representar algumas lojas de Feira de Santana. E aí
Na segunda viagem, estava bem difícil e bem parado. Aí eu parei numa lanchonete em pleno meio-dia para almoçar, mas o dinheiro não dava para almoçar, porque a condição estava apertada, né? E nesse meio tempo eu já estava com meu automotor, um Fusquinha, e trabalhando. Aí parei, aí olhei, estava lanchando assim, olhei, aí tinha um cartaz, Banda Ouro, em tal cidade, em Miguel Calmon. Aí eu, rapaz, trabalhei com a banda de Cícero lá em Barreiros, a formatura, Banda Ouro. Nessa época, Banda Ouro, as fitas cassete eram o maior sucesso. Era fita cromada, todo mundo ouvindo Banda Ouro, Banda Extra, Banda Flor de Cactus, Banda Lordão, Los Guaranis. Aí eu disse, eu vou representar a Banda Ouro. Aí fui na sede da banda e a banda estava ensaiando. Aí quem é o proprietário da banda e tal? Aí eu cheguei num Fusquinha, né? Aí ele olhou e tal. Você é empresário? Eu disse, sou empresário. Eu sou de Feira de Santana e represento algumas bandas. Na verdade, eu só tinha representado uma banda, né? Mas é aquele tipo a fome com a vontade de comer. Você se apresentou como empresário de algumas bandas, quando na verdade você só tinha feito uma. Só tinha feito uma. Aí ele juntou assim 50 cartazes da banda, me entregou e disse, você é empresário, venda a banda, eu lhe dou 20% de cada show vendido. Aí eu, tá bom. Aí eu já estava retornando mesmo para meu povoado, lá em Barreiros. Aí no caminho eu resolvi passar em Capim Grosso, aí ofereci, o prefeito não quis. Aí ali próximo de Gavião, eu entrei em Gavião, também não quis. Aí chegou na entrada de São Domingos, eu entrei em São Domingos e o primeiro povoado era Santo Antônio, de Valente. Não sei se você conhece. Aí eu entrei, aí, rapaz, vai ter uma formatura aqui. Aí quando eu falei Banda Ouro, todo mundo queria comprar. Eu já sabia. Aí vendi um show no mesmo dia. Aí eu fiquei assim, eu somei o valor que eu tinha vendido, o valor que eu ia ganhar de 20%. Aí eu disse, eu não vou para casa hoje não. E era sexta-feira, eu precisava chegar em casa para fazer a feira, porque eu tinha, naquela época minha filha tinha nascido, Natália, que hoje tem 38 anos, né? E aí eu disse, não vou não. Aí quando chegou em Nova Fátima, eu visitei Nova Fátima e entrei para a Capela do Alto Alegre. E dormi em Capela do Alto Alegre para atender um cliente no dia seguinte. Vendi mais um show no dia seguinte de manhã. Quando eu liguei para o dono da banda dizendo que já tinha vendido 2 shows no espaço de menos de 24 horas, ele não acreditou. Mas desse show, em menos de 4 dias, eu vendi 6 shows. Era uma banda baile. Banda baile. Banda baile. O acesso... Sabe quem era o guitarrista? Não, vou Canidé. saber agora. Canidé. Canidé, o cantor. O cantor. Certo. E o acesso, por exemplo, você falou que ia nas prefeituras. Como é que você tinha um acesso? Existia alguma restrição? Não. Ou era muito fácil falar com o prefeito naquela época? Era difícil, mas para mim era fácil porque eu me apresentava como grande empresário, né? E todo mundo queria receber um empresário da Banda Ouro, porque a Banda Ouro estava estourada naquela região toda. Quem é que não queria? Banda Ouro naquele tempo era chiclete com banana hoje, no baile. Certo. E falando aí assim, de como começou. Nessa época você ainda não era Jorge Café Produções. Não. E quando é que você decidiu botar Jorge Café? Você também teve uma banda? Ou tive, várias bandas? Várias. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da banda logo, ou você prefere falar da produção ainda? Não, a produção eu deixo para ir contando nos podcasts futuros. Então, porque cada podcast eu vou falar de um assunto de pauta. Hoje aqui nós não estamos tendo pauta. Certo. Nós hoje estamos falando livre, aleatoriamente. Mas eu quero saber, curiosidade já, você teve uma banda de forró. Teve banda de axé também. Foi. Então conta um pouquinho aí das bandas. A banda de forró foi Lampião e Maria Bonita, os cangaceiros do forró, que eu, retornando do carnaval, naquela época eu vendia a banda Batuquerê, aí os meninos sempre ficavam parados no período junino. Eu digo, vou montar uma banda de forró. Aí eu montei a banda de forró no retorno desse carnaval, no início de março, e rapidamente consegui vender uma turnê de 13 shows da banda Lampião e Maria Bonita. E aí fiz várias cidades. Depois veio Fonte Luminosa e assim sucessivamente, entendeu? Que ano foi desse Lampião? Eu não me recordo do ano não, mas eu tenho esse histórico lá. Quando eu for fazer com pauta, aí eu vou ter todas essas informações. Eu pergunto porque assim, você falou sobre uma banda de forró.
a gente ouve falar que a primeira banda de forró foi o Mastruz com Leite. Isso. E ela, por exemplo, ela é dos anos 90, né? O Isso. Mastruz é dos anos 90. É. Então isso foi após o Mastruz? Mastruz com Leite foi minha primeira banda de forró como empresário na Bahia, porque inclusive na época a banda Mastruz com Leite veio para a Bahia fazer a primeira turnê através da nossa empresa. Aí eu já era empresa. Aí eu fiz Feira de Santana, fiz o Clube de Campo Cajueiro com Erivaldo Cruz, do bloco Armação e Rock, né? E o irmão que faleceu. Então, daí em diante foram várias outras bandas. Você acabou falando do Mastruz, eu acabei falando também. Pronto. Em relação ainda a shows, teve algum show que lhe marcou sua trajetória, que é inesquecível para você? Teve show que, de uma forma engraçada, mas teve muito show que marcou a minha história, e eu acabei dizendo para algumas pessoas que me perguntavam, rapaz, às vezes o prefeito chegava, me perguntava, e aí menino, que na época eu tinha um porte de menino, mas já com responsabilidade de um grande homem, né, que eu precisava ter para prover a minha mãe e meus irmãos. Aí eu chegava numa cidade, o prefeito perguntava, quais são os artistas que você vende? Eu digo, prefeito, é o seguinte, eu vendo desde uma galinha cantando, é só ter talento, até Roberto Carlos, o senhor quer comprar quem? Entendeu? Então são coisas que nesses podcasts e no livro que eu estou lançando, que vou contar minha história pessoal, e no documentário que eu vou contar a minha vida profissional, tudo isso vai estar nesse contexto. Falando ainda sobre essa área de shows... Mas deixa eu falar um negócio de uma história de um artista. Fica à vontade. Eu fui fazer um show lá na minha cidade, né? Uma formatura também. Cícero fez essa formatura, a qual eu tomei gosto, né? Tomei tanto gosto que botei uma barraca na frente do clube para vender cerveja, né? E a música que tocava era Morena Tropicana de Alceu Valença. Aí o clube, lá fora a barraca, eu botei um som e a galera sempre gostava de algazarra, né? Aí a barraca era feita de palha, de lona naquele tempo. E aí, nessa algazarra, o clube conseguiu ter um consumo de quase 20 caixas de cerveja, que era garrafa naquela época. Eu vendi 28 caixas de cerveja nessa barraca, no meio da rua. Uma barraca. Tocando Morena Tropicana, de Alceu Valença, tocando a música depois eu lembro, acabei esquecendo. Mas dessa história aí, foi um ano depois, Zé Paulo. Zé Paulo foi um dos artistas que mais me chamou a atenção no quesito simplicidade, me senti muito à vontade. Zé Paulo estourado, do trio Tapajós, uma puta estrela da música baiana, né, juntamente com Luiz Caldas, juntamente com J. Morbeck, o Ferenci J. Morbeck, Ferenci também Luiz Caldas, né? Aí eu contratei para fazer um show de formatura lá. Quando chegou na minha cidade, tinha 2 riachos, Riacho da Gacinha e o outro riacho, que eu não sei o nome, não lembro. Todos estavam cheios. Aí Zé Paulo, e agora, rapaz? E tudo instalado, o povo lá esperando, num clube, tudo coberto, inclusive o Clube Social 7 de Setembro, e o pessoal ia participar da formatura. Naquele tempo não existia celular, e o pessoal estava esperando que eu fui a Salvador para vir com o Zé Paulo. Aí quando chegamos no 85, que entra para Barreiros, não tinha como ir fazer o show. Aí e agora, Zé? Aí ele, rapaz, eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Contrate uma caçamba, a gente sobe na caçamba e a caçamba passa no riacho. Aí eu olhei assim e digo, esse cara é doido. Aí eu voltei, fui em Nova Fátima. Aí eu, rapaz, onde é que tem uma caçamba aqui? Aí o cara, aquele ali é doido. Aí eu falei, meu amigo, você pode ir lá em Barreiro? Rapaz, os 2 riachos estão cheios, vou agora. Aí subiu eu e Zé Paulo na caçamba, a banda já estava lá, pronta para receber a gente, que era banda baile, e Zé Paulo ia fazer só participação com as músicas dele, e aí na caçamba nós passamos os 2 riachos e Zé Paulo fez o show normalmente, entendeu? Você falou de alguns artistas, obviamente na sua trajetória você conheceu diversos artistas, não só
da Bahia, mas do Brasil todo. Aí a pergunta que a gente quer falar assim, tem um artista, ou teve um artista bom para se trabalhar, ou teve um também difícil? Teve um ótimo e teve um péssimo. Conte aí pra gente. Primeiro o bom. O bom foi Daniel. Daniel, que hoje está com um programa na Rede Globo. Aí. Certo. Trabalhar com ele foi fácil. Maravilhoso. Daniel é espetacular. Um ser humano fora do comum. Teve também Roupa Nova, que é banda, mas pessoas assim espetaculares. Agora teve um péssimo. Pronto, deu o nome. Amado Batista. É ruim para trabalhar? Comigo foi. Porque eu fiz um contrato para ele fazer no Estádio Municipal de Riachão do Jacuípe na época. E inicialmente, antes de fechar o contrato com ele topava tudo. Quando ele chegou, ele me exigia uma aeronave, porque na época a aeronave dele estava com problema, eu tive que pagar um valor para essa aeronave trazer ele de São Paulo. Ele me exigiu ficar no Feira Palace, não queria ficar lá no município. E não tinha contrato, não, Jorge? Tinha. E ele não respeitou? Não, mas isso aí, essas coisas... existia um contrato onde constava essas coisas que eu tinha que cumprir. Certo. E as coisas que ele tinha que entender que eu teria que fazer para fazer um trabalho melhor, não foi para contrato, porque talvez assim, pelo início, tinha 3, 4 anos, eu ainda estava adquirindo algumas experiências e algumas coisas eu tive que pagar o preço, né? E aí eram coisas normais de se resolver. Eu combinei com ele que eu iria fazer uma matéria com a TV Subaé, que cobria, e lá eu iria fazer uma gravação de vídeo, que posteriormente ao show eu ia fazer uma divulgação da empresa. Ele aceitou a TV Subaé receber ele no aeroporto, aceitou fazer a matéria, e quando chegou lá ele mandou travar, que não queria que ninguém gravasse o show. Aí ele impediu que eu gravasse o show. Mas eu criei outra situação e gravei do mesmo jeito. A câmera estava de frente para o palco, ele mandou desligar, senão ele parou o show e mandou desligar a câmera, senão ele ia encerrar o show e ia embora. Aí eu fui lá no palco e disse, aí tentei negociar, não deu certo, aí eu disse, tá bom, então eu vou mandar desligar. Mas eu fiz, ele estava vendo a luzinha vermelha. Aí eu peguei uma fita preta, tapei a luzinha vermelha e continuei gravei o show todo do mesmo jeito. E após esse episódio, você contratou ele outras vezes ou não? Não, eu já tinha uma sequência de outros shows para fazer para mim, né? Eu iria nesses outros shows acompanhar ele, porque foram 3 shows. Aí eu fiz o seguinte, eu não fui mais, já me chateei, e daí em diante eu não cumpri mais nada com ele também. Inclusive... já tínhamos esse contrato, eu não estava nem preocupado se ele não ia mais cumprir, porque eu já fiquei tão chateado. Aí eu coloquei ele no hotel, na hora dele reembarcar para o segundo show, eu já não dei mais atenção nenhuma, nem assistência nenhuma. E aí a aeronave decolou, sem água, sem nada, e ele retado comigo, dizendo que não ia fazer. Eu digo, vá-se embora, devolva meu dinheiro. Se ele não fosse, era problema dele, mas resumindo... ele foi muito, muito, muito problemático naquele momento. Não sei o que estava acontecendo com ele. Se para algum empresário ele trabalhou e foi normal, tudo bem. Mas eu vejo alguns comentários que não é bem assim, não. Até os dias de hoje. Mas eu não tenho nada contra, não. Ele foi um professor que me alertou. Porque posteriormente a ele eu comecei a trabalhar com uma pessoa espetacular em função do show que ele fez para mim. Eu fiz um contrato com o SBT São Paulo para gerar um programa do encontro do Siga Bem Caminhoneiro, que seria um encontro saindo do Iapoque e do Chuí. E o encontro foi em cima da ponte Juazeiro Petrolina com Sérgio Reis. Entendeu? E aí foi um show espetacular. Daí em diante eu fiz alguns shows com Sérgio Reis. E aí adentrei ao sertanejo, através de um amigo meu, até então falecido, Bartilotti, da cidade de Itabuna. E aí eu fiz Chitãozinho e Chororó na sequência em Irecê. E aí veio uma sequência de
dos sertanejos todos, que inclusive eu tive a honra de fazer a maioria deles. Você falou sobre amizade, né? E aí uma pergunta que eu acho muito importante. Você deve ter feito muita amizade ao longo da sua trajetória. Aí eu quero saber, para você contar também um pouquinho sobre isso, sobre os amigos que você fez e se também teve inimizade, assim como foi profissionalmente com o Amado Batista. Teve alguém assim que você teve algum atrito e ficou inimigo por causa de show? Não. Que eu me recorde, não. Da minha parte. Sincero e honestamente, eu não me recordo. Se existiu, eu dou espaço para essa pessoa se manifestar nos meus próximos podcasts, para a pessoa entrar no ar, ao vivo, comigo. E amizade? Conte um pouquinho das suas amizades que você fez aí. Amizade emocionante. Tem alguém especial que você Você fez? é um deles. Obrigado, Jorge. Poxa, foi muito. Você se emociona, né, Jorge? Muitos amigos. Muitos amigos. Continuo construindo. E agora uma parte também que você falou do início aí de prover, de fazer, passou dificuldades com a família, seu pai faleceu, e você teve que trabalhar muito jovem. Mas esse mundo business te proporcionou dinheiro, fama, grandeza? O que é que você conseguiu trabalhando nessa área? Eu, desde então, quando comecei a trabalhar, foi acontecendo uma série de coisas importantes e de aprendizados que eu fui tomando gosto e passei a trabalhar com muito amor, responsabilidade, ética, respeito. E teve alguns deslizes da minha parte, mas que não prejudicou ninguém, só a mim mesmo. Mas depois eu mesmo me corrigi, porque todos nós podemos nos reestruturarmos, nos moldar, refazer tudo. Só depende de nós. E no meio do caminho eu encontrei maconha, drogas, e experimentei, mas não continuei fumando. E naquela época era só maconha mesmo. Cocaína eu não cheguei a consumir não, porque eu achei cocaína a coisa mais babaca do mundo. O cara cheira, vomita e fica louco. Não vejo sentido. Aí eu nem fiz questão de entender como é que a cocaína funcionava. Então, as drogas ilícitas não fizeram mais parte da minha vida. Só uma vez só que eu pitei uma maconha e não recebi o dinheiro do show. Tive que ficar 3 horas da manhã até 9 do outro dia para receber o dinheiro. Por quê? Porque o contratante foi dormir. Pô, cadê Jorge para eu pagar? E eu fumando maconha lá dentro do carro. Aí já lhe deu prejuízo, né? Aí eu digo, Deus me livre disso. Você... E o cara ficava lerdo, velho. Lerdo, eu fiquei igual um lerdão. Eu já sou meio lerdo. Ô Jorge, você falou aqui no início que você também nessa trajetória sua, agora, a partir de agora, você vai lançar um livro e um documentário. O que é que vai conter nesse livro e nesse documentário? Esse livro vai ser uma edição limitada no início. Eu só vou lançar 5.000 exemplares e vou começar a vender. Vender no escuro. Você já viu vender ingresso no escuro? Já sim. Você compra. Se você não comprar, você não vai ter como ler o livro. Pois é. Porque eu vou lançar um livro. Se eu lançar o livro e colocar a rede social, todo mundo vai ter acesso. Então vai ser um livro. Ou você lê ou você não lê. Ou você não conhece a história. Então são só 5.000 exemplares. E esse livro será lançado no dia 23 de abril de 2026, que eu faço 65 anos. Daí em diante eu pretendo parar em definitivo, vírgula. Parar só para contemplar a vida e viver mais 65, porque meu avô morreu com quase 130, eu quero ir perto dele. Fiquei sabendo que você pretende deixar o mundo business após toda essa trajetória. Por que você vai deixar o mundo business? Na realidade, eu me sinto muito à vontade para
para dizer, porque eu olhei assim, fiz uma retrospectiva de 38 anos de trabalho, 63 de idade, vou fazer 64, dia 23 de abril agora. Eu olhei para o meu passado, procurei entender melhor sobre o meu presente e agora eu estou com um olho no futuro. No futuro esse que eu preciso ter tempo de concluir as etapas que todo e qualquer ser humano quer concluir. Aos 10 anos de idade eu perdi meu pai, ou melhor, nasci aos 61, em 1961, em 1971 perdi meu pai, e em 1981 me tornei um jovem, 1991, 97 me casei, então toda uma trajetória, e agora eu não preciso parar, eu só preciso simplesmente contemplar, principalmente a natureza e as pessoas às quais eu tive a honra e o privilégio de conviver, e quero usufruir de tudo que eu conquistei e ao mesmo tempo poder proporcionar à minha família, em geral, desde meus filhos, meus sobrinhos, meus irmãos, meus pais que não estão mais aqui, meus parentes, meus amigos, proporcionar algo e deixar um legado de coisas boas aí. E a minha maior intenção nessa minha parada é dar passagem às próximas gerações de empresários, de artistas, e vai acontecer muita coisa nesses 12 podcasts que vai explicar sobre tudo isso, e vai ter uma participação popular em todos, meia hora eu vou ficar só falando e meia hora com participações, tanto participações de flashes ao vivo, direto de todo o Brasil, como participações por áudio, por telefone, e participações também no estúdio. Certo. E qual vai ser o futuro do Jorge Café a partir deste momento em que você deixa o show business? Você vai fazer o que da vida? Eu já me sinto muitíssimo realizado como ser humano, como profissional, e a contento eu, graças a Deus, consegui juntar minhas mínimas economias que dá para me viver satisfatoriamente. Mas uma das coisas mais importantes que eu construí ao longo desses anos foi uma mega estrutura de amizade, tanto no campo pessoal como profissional. E hoje eu já migrei empresarialmente em alguns estágios empresariais, e a empresa se tornou não só Jorge Café Produções Limitada. Hoje é uma empresa reconhecida top class internacionalmente, e eu migrei agora para o Grupo Jorge Café, que detém algumas empresas que outras pessoas administram para mim, e eu estou nos bastidores desde então. Então eu pretendo agora visitar, participar daquele quadro que tem no Fantástico, que o cara chega e participa juntamente com aquela pessoa, aquele colaborador que está fazendo aquele trabalho. Não sei se você já presenciou. Então algumas coisas assim, quero agora viver um pouco mais, e eu não tive a oportunidade de ir para academia, de uma série de coisas que de passar 5 horas da tarde, comprar meu pão, pegar meus filhos no colégio, e uma série de coisas. Agora eu vou pegar meus netos, né? E aí eu quero viver tudo isso, além de outras coisas, de outros valores, que a questão financeira não é tão importante. Ela é essencial para mim. Eu tenho o dinheiro, a moeda, como uma espécie de algo que abre e que fecha, e que resolve, e que também pode prejudicar se você não souber usar. Mas eu uso de forma tranquila, sou muito tranquilo nesse sentido. Então eu tô empreendendo agora no turismo,
no turismo em todo o Nordeste e também na rede de hotéis, hospedagens, plataformas de alimentação, e também eu tenho uma empresa que administra alguns escritórios no Brasil inteiro. Escritórios virtuais, que alguns empresários usam. Quem está nos assistindo sabe do que eu estou falando. Então, as nossas empresas hoje, que fazem parte do grupo, são empresas que modernas no mercado, que eu venho da área analógica, né, e fui para a era digital. Durante a pandemia eu fui estudar, né, fui adquirir conhecimento através da leitura, e eu me considero autoridade no assunto porque consegui me formar, e agora eu quero me pós-graduar no que eu sei fazer e quero transferir para outras pessoas a oportunidade de ser empresário, a oportunidade que eu dei a várias pessoas de se tornarem grandes artistas, grandes músicos da música brasileira, como diversas pessoas as quais eu vou comentar nos meus podcasts, pessoas as quais muitas das pessoas desconhecem, que são pessoas que fui eu que produzi, entendeu? Grandes estrelas da música brasileira. Jorge Café, tema livre. O que é que não foi perguntado neste podcast que você gostaria de falar neste primeiro podcast? Não, acredito que não. Eu me senti muito à vontade. Eu acho que nós vamos ter, se Deus nos permitir, nós teremos várias oportunidades de comentarmos sobre diversos assuntos, mas nesses outros podcasts eu sempre vou falar da vida pessoal e da vida profissional, porque é um conjunto que esteve sempre presente em minha vida. E eu vou falar de casamento, eu vou falar de separação, eu vou falar de drogas, eu vou falar de uma série de coisas que vai surpreender muita gente, entendeu? Porque eu acho que eu me sinto um privilegiado de Deus, porque eu tive a oportunidade de viver o que eu jamais imaginava viver. E tudo que eu vivi foi vivido com muita honradez e dedicação e respeito aos demais, entendeu? Certo, Jorge. Então, eu quero lhe agradecer nesse primeiro podcast. É o podcast Jorge Café, que vai contar a sua vida e sua história. Isso. E nos próximos, a gente vem com outros temas e a gente vai abordando outros assuntos e vai conhecendo cada vez mais a vida e a história do homem Jorge Café. Eu agradeço a vocês e obrigado aí a Paulo e a todos que sempre vêm me prestigiando durante todos esses anos. E eu quero fazer um pequeno registro aqui do meu afastamento do show business da seguinte forma: eu coloco 2 sucessores, uma pessoa do sexo masculino e outra do sexo feminino. Essas pessoas é como se fossem meus filhos, porque meus filhos, na verdade, trilharam outro caminho. Uma é advogada e a outra está trilhando para se formar em medicina. Eles não quiseram o entretenimento. Então, como eu tenho de consideração e de convivência alguns filhos que muita gente desconhece, esses filhos vão assumir me substituir, e a empresa continua, né? Porque eu fiz questão que nós tivemos uma conversa, foi duradoura, foi muito resistente, eles não queriam, mas eles vão ter que assumir, e depois eu consegui convencê-los, só que eu não quero que eles assumam com individualidade, eu quero que eles assumam dando oportunidade a outras pessoas participarem. E vai ser muito importante no próximo podcast, que eu vou comentar sobre um assunto da decisão de me afastar e por que eu estou me afastando.
muitas coisas foram fatores, foram fatos, acontecimentos, e um deles foi o que me fez eu tomar a decisão. E foi uma coisa bem complicada que aconteceu e que poucas pessoas desconhecem, mas que será apresentado nesse próximo podcast, no dia 1º de maio. E esse próximo vai ser diretamente de Feira de Santana, na data da micareta. Legal. Só que não vai ser na avenida, vai ser ou aqui, ou no meu estúdio, ainda estou definindo isso aí, ou diretamente do nosso estúdio lá de Aracaju, ou do de Salvador. Vamos definir. Porque nós estamos montando uma estrutura de 3 estúdios, e hoje nós temos a nossa rede de hospedagem já está funcionando em Feira de Santana, Aracaju, e eu inauguro em julho em Salvador. Então eu vou ficar entre esses 3 cidades, mas tem algumas coisas que está junto com essa estrutura, que é uma rádio web que vai para o ar 24 horas, a TV também que vai para o ar, e os podcasts que nós vamos ficar fazendo com N empresários e pessoas do setor e do próprio setor empresarial. Então eu vou para a área da comunicação, para a área me divertir um pouco, né? Isso é bom. Jorjão, obrigado mais uma vez. Eu que lhe agradeço e obrigado pela honra de estar sendo... Quando quiser voltar, já sabe, né? Espaço livre e aberto aqui para você. Estar sendo entrevistado por você é uma alegria muito grande. Um abraço, eu quero que Jorjão. você transmita a seu Silvério o meu abraço e diga a ele que amo demais, de paixão. Sempre dei audiência naquele programa porque achei um programa verdadeiro e me chama muita atenção. A corrida de jegue de vocês e aquele quadro Tira o Chapéu e outras coisas mais. E a coisa aconteceu. Eu estou aqui hoje por um acontecimento de Deus, porque a gente nem tinha combinado nada de se encontrar, nem de fazer, e de repente eu tive aqui para resolver um outro negócio semana passada e acabei encontrando o Paulo nos corredores. Ele me falou do portal da feira e aí eu vim aqui, conheci e acabei marcando aqui. Beleza. Valeu, Muito Jorge. obrigado. Então um abraço. Outro. Valeu, meu irmão. Valeu, meu Tchau, irmão. pessoal. Até a próxima.